Quero dar as boas-vindas a você para esta live do curso de Teologia do Centro Universitário Filadélfia Unifil. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor coordenador Emerson Mildenberg e eu estou aqui para conversar com você, você que está nos assistindo, e também com a professora doutora Jaqueline Doug, que fará parte deste momento conosco, esclarecendo muitos aspectos dentro da nossa temática. Em 25 de maio, algumas semanas atrás, em pleno momento de pandemia, este fenômeno que afetou todo mundo, em Minnesota, nos Estados Unidos, um policial branco, Derek Chauvin, ele ficou ajoelhado sobre o pescoço de George Floyd, um homem negro, por quase 9 minutos. E o George Floyd veio a óbito. E isto gerou uma onda de protestos em muitos países e também muito falatório sobre isso. Claro, trazendo na pauta, trazendo à tona o tema racismo. E eu estou aqui, ainda que geograficamente nós estamos distantes, mas por conta da ferramenta e em razão dessa praticidade, está comigo aqui a professora doutora Jaqueline Doug. Professora, seja muito bem-vinda à nossa live e eu gostaria que você pudesse se apresentar para todos aqueles que estão também participando conosco deste momento. Professora Jaqueline, muito bem-vinda. Obrigada, professor Mildenberg. É um prazer estar aqui de novo. Já participei aí de algumas videoaulas em EAD, né, no curso de teologia. Bom, rapidamente me apresentando, eu sou socióloga de formação, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciências sociais e religião. E, recentemente, cerca de 2 anos, tratei do assunto do racismo e do pensamento social sobre o negro em livros didáticos para o ensino médio no sistema Mackenzie de ensino. E, assim, quando nós conversamos e veio a questão do racismo, a tônica, né, do racismo, eu fiquei extremamente feliz, porque esse é um tema caro e um tema que eu tenho me debruçado para estudar com estudantes do ensino médio e agora aqui a oportunidade para falar com universitários. Que bom, professora, excelente, porque a nossa proposta, a proposta do curso de teologia da Unifil, ela é exatamente essa, é uma proposta de relevância, da teologia acadêmica conversar com o contemporâneo, conversar com aquilo que está em voga, aquilo que de fato tem acontecido. Essa é a nossa proposta, a fim de dar aos nossos estudantes, dar ao acadêmico de teologia da Unifil, todas essas ferramentas, esses comentários e contextualizá-los acerca de tudo aquilo que tem acontecido. Claro, tendo como base as Escrituras Sagradas. Muito bem, a temática, o assunto principal da nossa live, claro, de um só sangue fez toda a geração dos homens. É uma análise do racismo estrutural da perspectiva social teológica. E eu quero passar a bola para você, professora Jaqueline, para que você comente conosco, com todos aqueles que estão participando conosco, sobre o racismo, especificando o racismo, mostrando os diferentes tipos de racismos. Por gentileza, fale conosco sobre isso, professora. Muito bem, vamos lá. É sempre difícil a gente começar a falar de racismo, porque primeiro que ele é um conceito que está aí, está no senso comum, e sempre quando a gente tenta conceituar algo que já está no senso comum, a gente esbarra com algumas coisas. Então, eu acho que a sua pergunta veio muito bem formulada, professor, para pensar em termos de racismos, porque a gente não pode falar só de um racismo. Então, um exemplo que o professor trouxe aqui no começo da live sobre o que aconteceu nos Estados Unidos é a expressão de um racismo, que ele é um racismo baseado na intolerância. A gente entende, pela própria formação histórica dos Estados Unidos, por todo tipo de situação que aconteceu lá, pelos movimentos sociais, pelas políticas, por uma série de coisas, que existe um racismo baseado na intolerância. Mas no Brasil, esse racismo não aparece dessa forma. No Brasil, nós vamos dizer assim,
Preste atenção, você está falando com alguém, você pergunta, você é racista? A pessoa vai falar, não. Que o racismo existe? Ah, ele existe, mas se o racismo existe e você não é racista, ou seja, pode existir racismo sem racistas? Por quê? Porque o brasileiro não se reconhece como racista. E aí que entra, desculpa aqui falar, né? A gente está num bate-papo bem informal, entre o bololô de toda a história. Por quê? Porque, de fato, nós temos um racismo, mas um racismo que se faz por um viés muito difícil, muito diluído, muito difícil de ser explicado. E aí, eu acho que é importante a gente trazer, para entender esse tipo de racismo que a gente desenvolve no país, é importante a gente trazer aqui alguns pontos históricos, trazer uma perspectiva história social de alguns momentos do país, para a gente entender como é e por que é que esse racismo ele está meio que velado e ele está escondido na sociedade brasileira. Perfeito. Tudo bem? Vamos caminhando? Quer colocar alguma coisa, Na professor? verdade, o que me chama a atenção, professora Jaqueline, é exatamente a sua fala, a sua colocação nesse sentido. O brasileiro não se considera racista. Isso do ponto de Isso, vista teórico, porque na prática isso, não é bem assim, né? exatamente. Por quê? Porque existe, vamos lá, uma característica muito importante que a gente vai trazer aqui, começar a falar, e o Sérgio Buarque de Holanda trouxe, eu vou falando alguns teóricos aqui para embasar, né, o pensamento que eu estou trazendo, e o Sérgio Buarque fala muito da cordialidade brasileira. Olha só, Emerson, que interessante. Ele diz que o brasileiro é cordial, ou seja, o brasileiro é aquela pessoa extremamente gentil, extremamente formal, que vai, que abraça, entra em casa, toma um cafezinho. E o que o Sérgio Buarque de Holanda diz, nesse livro chamado Raízes do Brasil, é que essa cordialidade acaba camuflando determinados problemas extremamente sérios. Por quê? Porque nós usamos a cordialidade e, debaixo da cordialidade, mascaramos muitas coisas. Eu vou trazer um mascaramento, até para a gente fugir do assunto e pensando no assunto. A questão do assédio sexual no trabalho. A informalidade, a cordialidade impedem a gente de ter clareza se o colega do trabalho foi gentil, se ele fez uma brincadeira, ou se foi um assédio, percebeu? Essa mesma lógica é a questão do racismo. O que a gente tem hoje? A gente tem um pessoal que, vou dizer assim, está cansado, posta nas redes sociais, ai, a geração do mimimi, ai, a questão do politicamente correto. Não, eu brinco, eu sempre brinquei, e que legal brincar, e na realidade está todo mundo agora falando de uma coisa que é normal. Essa questão do brincar, essa questão da informalidade, essa questão da cordialidade, ele mascara o racismo. Por isso que a gente não consegue vê-lo tão claramente, mas a gente pratica e ele é muito doloroso. Né? É claro que existem situações abertas de racismo, um racismo claro, evidente, totalmente baseado na intolerância, mas vamos dizer assim, a característica dele do Brasil é esse racismo diluído. E olha só, faz muito se a gente for analisar e pensar, vou trazer aqui o período da colonização, e vou trazer o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro fala que o Brasil, contrário, diferente da América do Norte, que teve uma colonização baseada na intolerância, o Brasil teve uma colonização baseada na tolerância opressora. Eu tolero, eu convivo, é meu amigo, mas há uma relação de opressão. E o Darcy traz um aspecto muito interessante do colonizador, você vai entender porque eu fui lá atrás, tão atrás, mas é importante que ele falou assim, o português, o colonizador chegou no Brasil com os índios ainda, não estamos nem falando agora dos escravos, mas imediatamente o colonizador foi fazer filhos. Olha só, ele se miscigenou, teve o cruzamento racial ali. Mas por quê? E o Darcy Ribeiro vai falar, porque ele praticou uma tolerância opressora, essa tolerância opressora lhe dava alguns, como por exemplo a lei do cunhadismo, né, entre os índios. Então, o português se valia dessa lei do cunhadismo quando ele fazia filho com a Índia. A Índia e a criança mestiça que nascia, elas eram totalmente excluídas, né, mas o português ganhava com a política do cunhadismo e tinha acesso às várias tribos.
E olha só, isso é entendido, né, essa estratégia de colonização, tolerância opressora, é entendido, né, com aqueles africanos, né, pelo viés da escravatura para trabalhar nos engenhos. E aí, quem que a gente pode trazer aqui é Gilberto Freire. Não vou poder discutir a obra do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, que eu vou trazer aqui, ela é uma obra com muitas e muitas críticas e análises, né? Mas o Gilberto Freire, já nos anos 40, ele fala desse período de colonização, focado exatamente na questão do engenho, né? Quando ele fala da Casa Grande e Senzala, ele está colocando convívio no mesmo espaço, uma relação, obviamente, escravagista, mas uma relação democrática. Por quê? Porque a miscigenação continuou. A técnica do português continuou. Gilberto Freire fala várias coisas no livro. Ele fala do negro, que frequenta a Casa Branca. Ele fala da presença do negro no espaço da Casa Grande, e não só na senzala. A criança negra que servia de brinquedo, né? A mulher negra que servia como uma funcionária doméstica, né? E a mulata que era... Olha que interessante. Aqui a gente até pode falar, né, começar a discutir gênero, mas que interessante. O Freire coloca que o português ele tinha a mulher branca para procriar e manter o nome da família, a mulher negra na casa grande e ser ama de leite do filho, e a mulata como objeto de desejo sexual. E olha só, né? Nessa época, início do engenho, o próprio Roberto Freire vai trazer a fala de alguns civilistas que vêm para o Brasil e percebem o grande número de sífilis, né? E o Freire chega a falar: aqui nós não sofremos o processo de civilização nessa colonização inicial, mas um processo de sifilização. E aí quem vai ser, né, o grande culpado por essa, vamos dizer assim, irradiação da sífilis? Obviamente o negro, e o foco cai sobre a mulher mulata, que foi tida como aquela que propagava a sífilis para todo mundo. E aí surgem tensões, né, já na colonização, mas que não saem desse imaginário coletivo. Eu queria só trazer aqui o recorte da mulata. A mulata, tida como objeto de desejo, ela sofre uma fetichização, né, no Brasil. Se nós pararmos para pensar, isso ainda existe. Gente, nos anos 70, nós começamos a exportar mulatas para o exterior. As mulatas do Sargentel. Provavelmente os universitários não vão conhecer esse fato, mas alguns com alguma idade vão lembrar que no final dos anos 80, anos 90, o que é que o Brasil falava, o que é que o Brasil exportava? O samba com a mulata. A gente chega na globeleza, a gente chega no carnaval. O que é que eu tenho? Eu tenho uma erotização, né, uma fetichização, por isso uma objetivação, uma coisificação da mulata. E aí todas as características, a mulher brasileira nesse viés, a mulata assume todas as características pejorativas de ser uma mulher fácil, de ser uma mulher promíscua, de ser uma mulher vadia, porque tudo isso foi construído já desde o processo de colonização. E olha como isso ainda está presente. E agora, não só para o Brasil, mas para o mundo, porque nós exportamos essa mulata, percebe? Vamos pensar na mulher negra que estava lá na Casa Grande trabalhando. O grande movimento que foi feito, né, para que artistas negros parassem de fazer papéis secundários nas novelas. Por quê? Porque o artista negro, tempos atrás, fazia que papel, né? O papel do subemprego e as mulheres, o papel da empregada doméstica. Isso a gente está lá em Casa Grande Senzala, gente, né, no século XVII. Isso se perpetuou e se perpetua ainda de forma muito forte na sociedade brasileira. Mas, olha só, esse negro está na Casa Grande, essa negra está na Casa Grande, essa mulata está na Casa Grande. E aí fica uma pergunta: como é que um país miscigenado, né, consegue ser racista? É simples. A resposta é por via de um racismo opressor, uma tolerância
professora, né? Não sei se estou me fazendo entender, se você, professor, quiser me interromper, fique à vontade com Eu não isso, quero, tá? eu não quero interromper, professora, porque está muito bom ouvi-la e também, à medida que a professora vai falando, a gente vai situando a história, né? Mas enquanto a professora fala aí, e daqui a pouco, obviamente, que nós vamos tomar o viés cristão, o viés teológico, mais voltado para a prática, bem como aplicar tudo isso na dinâmica da igreja hoje, né? Na igreja do século XXI. Mas enquanto a professora fala, eu me lembro aqui de Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele tem uma frase bastante impactante. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de pele, por sua origem ou ainda por religião. A conclusão que se chega, de acordo com a sua fala, é que ensina-se a odiar. Né? Isso, ensina-se a odiar. Esta é uma ideologia. E, infelizmente, quer dizer que no Brasil nós estamos vivendo isso, e isso pode afetar a igreja, correto? Sem dúvida nenhuma. A questão racial e como que nós culpabilizamos o negro por tanta coisa, ela é uma construção social. É nesse sentido que a gente está falando, ensina-se, né? Eu quero perceber, falando de ódio, eu vou saltar aqui do século XIX, para a gente entender como é que o negro assume essa questão, né, de ser odiado. Olha só, século XIX foi um século muito importante para o país, foi o século da independência, da abolição, né, da república, e esse século XIX, logo após 1822, com a proclamação da independência, o que se pensa, professor, quando a gente está falando de um país? Se pensa em construir uma identidade nacional. Só que essa identidade nacional, ela nasce aqui no Brasil no século XIX sob uma pressão muito grande das teorias evolucionistas lá da Europa. Né? Augusto Comte é o grande evolucionista que vai fazer a cabeça, vamos dizer assim, dos republicanos, tanto é que a frase de Comte está na nossa bandeira, ordem e progresso. Uhum. Comte não foi o único evolucionista, mas a ideia era de um progresso contínuo. Então, existia toda uma linha de progresso, de evolução, que classificava os países. E quando a gente está construindo uma identidade nacional, imediatamente o pensamento, olha só, intelectual do país fala: olha, é necessário o quê? O Brasil progredir. Nós temos que criar uma identidade nacional, mas nós temos que progredir. E o que acontece quando se tem essa ideia de criar uma identidade nacional a partir de um progresso? A miscigenação, principalmente a miscigenação com o negro, o índio, nesse ponto, ele é deixado de lado, mas com o negro, começa a ser entendido por muitos estudiosos, como Silvio Romero, por exemplo, só para citar um, como um empecilho para o progresso. Então, aí começa a se levantar uma cultura de que o negro está atrapalhando, a miscigenação está atrapalhando, porque nós queremos progredir. Isso é tão forte, tão latente, que a gente tem um teórico chamado Nina Rodrigues, que é um jurista, né, e também médico. E Nina Rodrigues, ele não é adepto da teoria evolucionista, mas ele é adepto de uma teoria do século XIX, que começa lá com teóricos da geografia, sobre determinismo biológico. E essa teoria evolucionista, essa teoria determinista, ela diz o seguinte: determinados comportamentos devem ser entendidos pela questão biológica e genética. Nina Rodrigues, naquela confusão toda, naquela tentativa toda de criar uma identidade nacional, os intelectuais e pensadores sociais do Brasil falando da miscigenação, como é que nós vamos discutir o atraso brasileiro, a ideia do atraso brasileiro surge aí. Nina Rodrigues fala: olha, tem uma péssima notícia para dar para vocês. O Silvio Romero falando de evolução não vai acontecer. Por quê? Porque o nosso país está fadado ao fracasso por conta da degenerescência do negro. Ele cria a teoria da degenerescência e ele fala: porque nós somos miscigenados e porque nós temos a presença do negro, de forma nenhuma a gente vai conseguir evoluir. Olha como isso é sério. Né? Então, começam a se fazer estudos de crânio. Isso não aconteceu só no Brasil, mas no Brasil isso vai acontecer com a raça negra. E há uma tentativa de branqueamento de raça. Em que sentido? Ora, se a miscigenação
atrapalha a construção de uma identidade nacional que seja vinculada ao progresso, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que assumir que o Brasil é branco. Então começa um branqueamento, uma tentativa de branqueamento de raça para o Brasil se assumir como uma nação branca. Isso só vai ser quebrado já no século XX. A Semana de Arte Moderna, acho que todo mundo já estudou, tem um papel importantíssimo nisso, porque ela tem artistas mulatos, miscigenados, mestiços, né? E a Semana de Arte Moderna inaugura um momento no Brasil em que a identidade nacional se assume como miscigenada. Então, assim, a gente tem um período que a gente nega a miscigenação, porque a gente quer progredir, e a gente tem um período, no começo do século XX, em que muitos artistas, escritores, estudiosos, sociólogos falam: não, nós somos miscigenados, o Brasil é um país miscigenado, nós somos antropofágicos, a nossa cultura é essa cultura miscigenada, e isso é como a gente tem que se assumir. E aí, é claro, né, se cria o chamado mito da democracia racial, porque quando o Brasil se assume, esse corpo de intelectuais e de artistas assumem a identidade miscigenada do país, deu-se a impressão que essa miscigenação foi feita lá, no cadinho brasileiro, né, com as três raças, o branco, o índio, o negro, sem nenhum tipo de conflito, né? E é esse viés, essa democracia racial, esse mito que fica durante muito tempo sendo ensinado nas escolas. Eu me lembro aqui, na minha época, né, do antigo ginásio, do colegial, quando a gente ia discutir alguma coisa de identidade nacional, de cultura brasileira, tinha lá a foto super europeizada do branco, do índio e do negro, né? Como se essas três raças tivessem aqui se cruzado, houvesse surgido a miscigenação de forma muito tranquila. E essa ideia da democracia racial ela é tão forte, aqui agora eu vou pular para o século XX, que a Unesco ela vai em 1960 e vai pedir uma pesquisa sobre a democracia racial para Florestan Fernandes. Olha que coisa, como essa ideia da democracia racial ficou forte. E ela vai falar para o Florestan Fernandes: nossa, olha aí, vocês conseguem viver, vocês são um país miscigenado. Explica para a gente como que é essa miscigenação. E o Florestan Fernandes faz uma pesquisa, né, faz o recorte dele, foi sobre a inserção do negro no trabalho, né, em São Paulo, e o Florestan Fernandes devolve para a Unesco a pesquisa, dizendo: olha só, aqui há racismo, e um racismo muito forte. Por quê? Porque no período que começa aqui o café, já naquela tentativa de branqueamento de raça, os imigrantes vêm e tiram o negro do café. Ele, na realidade, tão logo, né, vamos dizer assim, ele se torna livre, que a gente sabe que essa liberdade não foi tão liberdade assim, ele não tem local para ir. Por quê? Porque a lavoura do café já está trazendo o imigrante que é branco. Depois se começa todo um processo de urbanização e industrialização no país, e o Florestan Fernandes fala: olha só, nós não temos a presença do negro na industrialização, nós não temos a presença do negro na urbanização. Ao contrário, este negro e os mestiços, eles são colocados na periferia, né, das cidades. Me lembro aqui de Milton Santos, falando da cidade, do espaço geográfico a partir de classes sociais, mas aqui o Florestan Fernandes está dizendo, essa periferia, ela fez parte, a grande maioria da periferia, ela foi empurrada para as favelas, ela foi empurrada para os morros, ela criou as comunidades periféricas, ela, na sua maioria, é de negros. Então, na realidade, se junta aí a questão da classe social com a questão racial, nos estudos, né, de Florestan Fernandes e de todos os que vieram depois. A sociologia e a antropologia fazem essa
costura, professor, que é exatamente essa costura de entender como que a classe social empobrecida do país, né, foi colocada às margens do processo dos desenhos da cidade, do processo de industrialização, do processo de modernização, de urbanização, e como que essa classe social pobre, ela é na sua maioria formada por negros. Então a gente tem um racismo que está numa construção social, não só do pensamento, mas, como você falou muito bem, um racismo que se mostra no desenho das nossas cidades e na participação ou não do negro em todos os processos de modernização do país. O negro foi colocado de lado, isso é muito triste, né? E com muito pesar, o Florestan Fernandes tem que falar: a gente não tem nada para ensinar ao mundo. Por quê? Porque nós somos racistas, prova é que o negro está excluído de todos esses processos. E isso é muito duro, né? E quando a gente não tem esses dados e a construção social que se faz, né, da exclusão, o negro entra de forma já periférica, ele já sofre exclusão, obviamente, né, pela questão da escravatura, mas ele é negado a ele toda a participação no desenvolvimento social e econômico do país, né? E aí é isso que a gente tem em termos de quadro, a gente ainda tem isso. Por isso, quando a gente está falando de cotas, a gente entra nessa questão, não é mimimi, né? É uma dívida histórica, né? Quando a gente entra em determinadas questões que a gente tem que tomar cuidado com brincadeiras, com isso, com aquilo, a gente tem que trazer toda essa historicidade para entender que aquele sujeito que está sofrendo a brincadeira, ele passou por um processo, né? Ele, no sentido de que a família, né, passou por um processo muito sério. Só para finalizar essa parte da minha fala, quando a gente estava falando aqui de branqueamento de raça, eu lembro de uma vez que eu dei uma aula sobre isso, e um aluno colocou: olha, professora, eu vivi na minha casa o branqueamento de raça, porque o meu avô chegava para mim e falava: você tem que se comportar como branco. Você tem que se comportar como branco e você tem que receber o respeito de um branco. Então, não seja um negro. Mostre para todo mundo que a cor da sua pele não vai determinar o seu comportamento. Não haja como um negro, haja como um branco. Então, isso foi, vamos dizer assim, constitutivo da identidade, da construção da identidade do negro. A construção da identidade se faz pelo reconhecimento que nós temos de nós mesmos e pelo espelhamento, pelo reconhecimento que o outro tem de nós mesmos. Não tem jeito, essas coisas se juntam na construção da identidade. Então, o próprio negro sofreu essa marginalização na construção da sua identidade, né? É bem interessante quando a gente traz essa fala de um negro para mostrar, os meus avós querem que eu seja branco e não negro. Olha como isso é sério. Essa construção da identidade, professora, é algo que vem do externo para as emoções do indivíduo. E aí eu poderia dizer o seguinte, que isso estigmatiza totalmente o indivíduo em si, né? Aí, obviamente, que ele vai acabar refletindo isso na sociedade, na sua espiritualidade, em todas as frentes, em todos os desafios que ele vai ter no decorrer da vida, até mesmo na tomada de decisões. Isso vai afetar o todo, o ser holístico, o ser integral, né? O indivíduo como um todo. Sem dúvida nenhuma. Agora, professora, você falou há pouco, você disse que migrando para o século XXI, isso começou, abre aspas, a melhorar, fecha aspas. Mas não foi uma disruptura total. Nós temos isso, muitos reflexos até hoje sobre isso, correto? Eu queria, assim, que a professora abordasse um pouquinho, do ponto de vista social, o reflexo que nós temos do preconceito, do racismo, antes de entrarmos, obviamente, para falar da igreja e da teologia que envolve tudo isso. Eu queria que a professora abordasse para a gente, por gentileza, a respeito do reflexo disso na vida profissional do negro, no mercado de trabalho. Sem dúvida. Olha só, vamos pegar aqui o bojo do Florestan Fernandes, caminhando nessa linha. Quando o negro ele é excluído do processo de industrialização,
para ele entrar nessa atividade laboral, para entrar nessa atividade profissional, ele já está. Quando ele começa a entrar, e essa inserção se faz com luta, então, portanto, no final do século XX, no final do século XXI, vocês concordam que se a gente está fazendo aqui, né, uma perspectiva histórica, este negro ele vai ser inserido num mercado de trabalho, né, vamos dizer, numa sociedade até pós-industrializada, com atrasos gigantescos, né? Com Então, a certeza. gente tem uma questão, que Pierre Bourdieu até vai falar, que é uma questão geracional. Porque o que acontece? As gerações antigas das famílias de negros, elas não conseguiam acesso ao mercado de trabalho, a não ser a condição de subemprego, de empregadas domésticas, ou seja, a condição não atenta à industrialização e à modernização. Quando pelas lutas o negro chega à questão profissional, ele já chega com um atraso, né? E ele já chega, eu vou trazer um termo aqui, vamos ver se vocês entendem, trazendo todo o cansaço dessa luta e todo o cansaço desse atraso de inserção. Então, existem dois pontos aqui. Primeiro, que é uma minoria negra, né, que está em postos de comando, que está em postos, vamos dizer assim, de chefias, que tem equipes para trabalhar. Isto sempre a gente sempre vai ter esse descompasso enquanto a gente não conseguir políticas públicas adequadas. E, além disso, existe o sujeito, este sujeito, como que ele se vê nesse ambiente de trabalho. Obviamente, é ter que matar um leão por dia. Né? E nesse ambiente de trabalho, que ele tem que provar que ele é tão bom quanto o branco, por conta dessa toda essa historicidade, toda essa questão das gerações, todo o peso que ele tem da forma da sua identidade, ele, além de tudo, ele tem que aturar brincadeirinhas, né? As brincadeiras nos ambientes de trabalho são seríssimas. Eu fiz uma live sobre questão racial, eu não vou trazer aqui. Bom, eu até vou trazer, porque está no meu Facebook. Eu fiz uma live convidada pelo RH de uma grande empresa, Air Liquide. E a Air Liquide colocou alguns funcionários negros para conversar, uma empresa, sim, que eu parabenizei, porque, olha, trouxe à tona uma questão não só nacional, mas ela olhou para dentro de casa e falou, o que está acontecendo na nossa casa? Né? E ela trouxe a fala de alguns funcionários para contarem as suas vidas, inclusive as vidas no trabalho, na Air Liquide, antes dela. E as falas são essas, né? Uma mulher negra, ela colocou uma fala que é assim de doer a alma, né? E houve até uma comoção, um choro mesmo. Algumas pessoas choraram ali na live, que foi assim: olha, eu, como mulher negra, fui em tal lugar representando a Air Liquide, eu conversava com a pessoa, né, por e-mail, por isso, por aquilo. Quando a gente teve uma reunião presencial para me apresentar, a pessoa falou, mas eu quero falar com fulana, não você. Por quê? Porque ela era negra, né? E ainda por ser uma mulher negra. Então, olha só como existe um preconceito, existe um estranhamento quando você vê um negro no posto de comando. E o negro, este sujeito, ele convive com isso. Isso faz parte do trabalho diário dele. Então, sem dúvida nenhuma, é uma situação muito delicada, muito complexa, e que se a gente não tiver alteridade, se a gente não desenvolver um autismo, se a gente não se colocar no lugar do outro, se a gente não pensar na nossa fala, né, os locais de trabalho acabam sendo reprodução, né, de toda essa construção social. É um local de luta. Aquele sujeito, né, negro, mestiço, que o próprio termo negro e mestiço já carrega, né, um monte de questões aqui que a gente, se der tempo, conversa, mas de questões pejorativas, esse sujeito tem que se reinventar todos os dias, porque ele convive, sim, com esse racismo diluído, com essa tolerância opressiva. Do ponto de vista cristão ou eclesiástico e teológico, professora, obviamente que nós vamos polemizar um pouco, porque muitos vão concordar, outros discordar, mas enfim, isso faz parte, né, não só do politicamente correto, não só do aspecto democrático, mas também opinativo de cada qual. Quando nós trazemos para a nossa live
esse texto de Atos, capítulo 17, versículo 26, a primeira parte ali do texto, ele é extraído do texto Receptus, né? Que não é o alexandrino. Em algumas traduções da Bíblia, nas diversas traduções que temos, até porque a Sociedade Bíblica do Brasil é a maior produtora de Bíblias do mundo hoje, então nós temos aí Bíblias para todos os gostos, né? E dentro do texto Receptus nós temos esse versículo, de um só sangue. Em outros, né, no texto alexandrino e tudo mais, em algumas outras traduções, não é dessa maneira que é exposto. Mas aqui nós temos uma larga oportunidade para abordarmos todos esses aspectos do preconceito, do racismo, sendo quebrados pelo princípio das Escrituras, o próprio Deus. Para nós que acreditamos, ou para aqueles que acreditam que as Escrituras Sagradas, elas é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ok? Então nós temos que aceitar automaticamente que Deus ama a todos e que não há essa diferença diante dos olhos do próprio Senhor. Algo que me chama a atenção nesse texto, de tantas características peculiares que o mesmo traz, é que o apóstolo Paulo ele estava em Atenas, ele estava no Areópago, onde somente os grandes acadêmicos, os grandes nomes da academia na época podiam falar. E o apóstolo Paulo havia sido convidado para falar, para discursar, e no meio do seu discurso, eu creio piamente que o próprio Espírito Santo já estava ministrando o coração dele, a título dele falar exatamente estas palavras, mas um aspecto aqui bastante interessante é que Paulo fala em contraposição àquilo que os gregos pensavam. Os gregos se achavam melhores que os outros. Nós nascemos diferentes, nós somos superiores, né? E também para tocar a classe dos judeus, porque havia alguns judeus ali que também tinha este embate social, político, espiritual e acadêmico com os gregos. Então o apóstolo Paulo, no seu discurso, ele acaba também tocando gregos e judeus. Mas algo que me chama a atenção antes do apóstolo Paulo, por exemplo, na Ilíada de Homero, que Homero vem antes do apóstolo Paulo, Homero escreve, registra o seguinte: glorio-me de pertencer àquela mesma raça e sangue. Virgílio, que foi um poeta romano depois do apóstolo, declarou: assim sendo ambos os nossos ramos, nascimento e origem, se dividem em um só sangue. Parece que sangue era empregado no sentido de raça de origem. Quando o apóstolo Paulo faz menção disso em pleno Areópago ateniense, para tocar gregos e judeus, Paulo abre uma possibilidade, abre um leque de entendimento muito forte, do ponto de vista do próprio Deus. Para Deus e diante dos olhos do Senhor, e todo o contexto dos versículos vai abordar isso também, não há diferença. Não existe essa diferença pautada em poder, na raça, na cor, porque viemos do Senhor, viemos de Deus, nascemos nele e dele, para um propósito. Deus tem um propósito para tudo, independentemente da cor, independentemente de raça. Mas algo que a professora aborda do ponto de vista histórico, uma leve pincelada no texto bíblico, até porque não existe tempo hábil para isso, nós vemos este preconceito muitas vezes impregnado nas instituições confessionais, nós vemos este preconceito impregnado ou nas entrelinhas, de maneira subjetiva, nas empresas e também dentro das igrejas. Ou nas igrejas, professora, nós não temos isso. Todos os cristãos, aqueles que abraçam a fé, aqueles que trazem Jesus Cristo em seu coração, eles de fato sabem que diante dos olhos do Senhor não existe diferença. Você concorda com isso ou nós temos algumas diferenças ainda dentro das igrejas? Ô, professor, que pergunta! Olha, infelizmente eu vou dizer que sim, que nós temos. Por quê? Porque existe uma questão muito séria
e eu não vou falar de teologia na frente de um teólogo, de jeito nenhum, mas com certeza você vai concordar comigo de que, assim como esse óculos, a cultura local, né, a socialização, as construções sociais, elas criam uma lente quando a gente vai à Bíblia, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente olhar para o texto bíblico e trazer algumas questões que elas não estão na essência do texto bíblico, mas que elas são enxergadas a partir de uma ótica, a partir de uma lente cultural. Isso é assim sempre. Por exemplo, a própria divisão sexual do trabalho, eu já tive que desconstruir ideia de meninas que queriam se casar na igreja e falando, olha, eu não vou trabalhar porque eu tenho que ser submissa ao meu marido. E eu falei, nossa, então no tempo da escravatura, se convertia o casal, você não ia trabalhar e ia morrer, porque os dois iam trabalhar. Né? Na vida no campo, homem e mulher saíam. Então, a divisão do trabalho, né? Essa divisão do homem estar ganhando, isso é uma divisão pós-capitalista, né? E aí a gente olha e tenta entender determinadas colocações da Bíblia a partir dessas construções que estão interiorizadas. É a mesma coisa com o racismo. A gente pode passar a largo deste texto, não refletir. A gente pode passar por longe, né, do princípio. Eu amo Gênesis, né? Eu dou aula de antropologia bíblica e eu adoro quando a gente está falando da antropologia da criação, né, do sopro, da vida. Homem e mulher os formou, acabou, fim de papo, nós viemos de uma herança, né, adâmica, e essa, vamos dizer assim, essa genealogia indica mesmo que somos feitos todos de forma igual. A diferença é a grande igualdade, né? Mas a igreja não vê isso, e eu vou dizer mais. Se me permitir uma provocação, professor, existem comportamentos na igreja que eles são comportamentos que evidenciam a cordialidade brasileira que eu falei. Uhum. Por quê? Porque a igreja acaba sendo aquele local que você vai, que você brinca, que todo mundo é muito da família, que a coisa se torna mais informal. E eu fico assim atônita de ver em seminários e de ver em igrejas como o negro recebe toda sorte de brincadeiras, né? E quando eu mesmo, toda vez que eu falo, pera lá, não é isso. Não, para com isso, professora. Ai, que mimimi. Ai, olha só, a gente se ama. Mas não. Aquele sujeito que está ali, se a gente fizer a experiência, a gente trouxer a experiência de ouvir aquele sujeito que está ali, a gente vai ver que aquilo dói, que aquilo fere. Mesmo que num determinado momento ele tenha que fingir, dar uma risadinha, etc. e tal. Então, a igreja, infelizmente, é um local onde o racismo é reproduzido. Né? E ele é reproduzido de forma amena e diluída, mas como ele está interiorizado, ele é uma estrutura estruturante na sociedade, ele está enraizado, e se a gente não tomar cuidado, a gente reproduz. Aí vem a questão do politicamente correto. Sim, eu diria politicamente necessário. Nós temos que entender o peso das palavras, nós temos que entender o peso das brincadeiras, nós temos que entender o peso das ações e dos comportamentos, porque eles são constitutivos e construtores de identidade. Então, o que eu acho? Eu acho que a teologia ela tem uma grande tarefa dentro da igreja, professor, que é exatamente trazer à tona, né, desconstruir e desnaturalizar essas relações que a gente tem e que são ali todas elas, né, todas, vamos dizer, entrelaçadas por um aspecto dessa espiritualidade e tal. Não, eu tenho que me colocar no lugar do outro e prover, enquanto igreja, uma condição que gere essa desconstrução e essa Professora, desnaturalização desse racismo impregnado e diluído. isso. Então, eu diria assim, sabe que eu gostaria muito dos Então, teólogos se da você me Unifil, permite, professora, essa fale, empatia que você se refere, eu diria, eu acrescentaria, se você me permite, o seguinte: não só demonstrarmos a empatia na dinâmica da igreja,
na vida da igreja, como também falar sobre o assunto. Falar sobre o assunto. Eu creio que Falar sobre o assunto, a liderança, sensibilizar. exatamente, a liderança da igreja, ela precisa deixar um pouquinho, muitas vezes, aquele centro costumeiro, aquela mesmice no que diz respeito à pregação, ao sermão, sair um pouquinho, virar um pouco o capítulo, né? Concluiu muitas mensagens que, na verdade, giram em torno do mesmo eixo sempre. Entramos o ano ouvindo um aspecto bíblico, saímos ouvindo as mesmas coisas. Parece que a igreja do século XXI, ela precisa ser muito mais ousada, mas sempre centrada nas Escrituras. Eu gosto do apóstolo Paulo, quando Paulo fala aos Coríntios, olha, nas minhas palavras, parafraseando, olha como construir sobre o fundamento que eu estou lançando. Ou seja, ainda que você pegue carona no que eu estou lançando, nas minhas palavras, olha bem como você vai construir sobre. E às vezes fica uma mensagem muito romântica. A mensagem teológica não é romântica. Francis Schaeffer, já no século XIX, inclusive, ele vai dizer isso. Né? O evangelho não é romantismo, o evangelho é real, é negar-se a si mesmo, é tomar a cada dia a cruz e seguir, é demonstrar os frutos do Espírito. Né? Muitas vezes nós nos deparamos com comportamentos de pessoas que não condiz com o fruto do Espírito. Né? São frutos que são totalmente diferentes daquele que as Escrituras promovem e encorajam. Mas assim, eu creio que falar do assunto dentro da igreja é de grande valor, é de grande valia para que haja cura, para que os estigmas emocionais, os estigmas da alma daquela pessoa que foi afetada por esse fenômeno que se arrasta pelos séculos, né, que vem percorrendo a história e toca na mente, toca na alma, toca nas emoções dessas pessoas, a igreja precisa falar sobre isso, né, trazendo este assunto para a luz da Bíblia Sagrada e das Escrituras. Né? Então eu creio que isso se faz necessário. Pois não, professora, pode prosseguir. Não, eu estou falando, olha só que interessante, porque ouvindo aqui a sua fala, a igreja precisa disso e a igreja tem a resposta. Eu gosto de falar para todos os alunos de teologia, porque o meu viés é sociológico, sociologia da religião, né? E eu sempre falo, olha, não negociem as respostas, a base de tudo está na Bíblia. Mas nós precisamos conhecer a sociedade, nós precisamos conhecer a cultura, nós precisamos conhecer os processos sociais para conseguirmos fazer perguntas importantes, para conseguirmos problematizar de forma eficiente. Então, o que está faltando para a igreja é essa problematização, né, de forma escancarada. E quando ela problematiza, ela traz como resposta a base bíblica. O pressuposto do amar o teu próximo como a ti mesmo. Acabou. Ali desmorona tudo, né? A gente está discutindo, professor, não só a questão racial, eu volto aqui a falar a questão de gênero. Eu já fui em muitas igrejas para falar de gênero, falar, meus queridos, se a igreja tivesse tido voz profética, feminismo não precisaria acontecer nunca, porque quem defenderia a igualdade entre homens e mulheres seria a própria igreja. Aqui se coloca a questão do racismo. A igreja cristã perdeu essa voz profética e precisou de movimentos, né, o movimento negro, para mostrar para a igreja e para a sociedade o que a igreja já tinha resposta. Então, quando ela traz o assunto, é óbvio que ela cria um desconforto. E eu gosto dessa palavra, professor. Eu acho que quando a igreja está confortável, ela não está muito bem. Ela não incomoda. Por quê? Porque ela não incomoda. Nós precisamos trazer, a gente tem que conviver com esse desconforto, problematizar, né? E depois de problematizar, conseguir, sem dúvida nenhuma, mudar, interferir, intervir. Né? Eu acho que esse é o grande desafio. Interferir e fazendo uso da sua fala.
professora, a igreja tem a resposta, mas eu gostei do que você colocou sobre a voz profética, né? De repente sair da zona de conforto, que isso, a bem da verdade, parece que tornou-se mais um discurso pronto, né? A zona de conforto, mas na verdade, na prática, não é bem assim. Nós estamos caminhando, professora Jaqueline, para a finalização dessa nossa live, e dá até, antes mesmo de concluir, já dá vontade de falar, né? Ah, tá tão bom, tá tão bom conversar. É importante. Mas eu tive o privilégio, professora, de fazer missões, eu tive o privilégio de trabalhar e fazer missões, e quando eu estava fazendo missões, final da década de 90, 1990, né, perto ali da transição para ano 2000, eu tive muitos contatos com missionários negros, né? E uma das coisas, quando nós estávamos ouvindo eles contando da cultura do continente africano, dividindo suas experiências, dividindo uma série de aspectos de ordem espiritual, emocional e ministerial, normalmente era feita a seguinte pergunta para eles. Alguns racistas acabam apontando a pobreza no continente africano. E este apontamento da pobreza do continente africano, para esses racistas, eles defendem o seguinte: então quer dizer que Deus acabou por amaldiçoar o continente africano, né? E nós ouvíamos, por resposta deles, algo muito simples, entretanto que vinha de encontro a todas essas perguntas e sanava, de certa forma, as dúvidas. Por quê? Porque não tem base histórica para isso, né? A Bíblia, as Escrituras Sagradas, desde o Gênesis, como a professora mencionou, que gosta como base também da antropologia bíblica, não existe algo explícito quanto a isso. Existem, obviamente, interpretações, muitas vezes até mesmo fora de contextos, e tendenciosas, né? Algo bastante interessante que merece ser mencionado, com certeza, nessa nossa conversa aqui, é que a Babilônia, eu tomei nota aqui, obviamente, a Babilônia, com todo o seu poder, né, a Síria, foram nações, que a Bíblia menciona, foram nações fundadas por um cuxita, Nimrod, que era negro, né? Ele teve essa estratégia, ele foi este instrumento para fazer destas nações poderosas e influentes na época dos textos bíblicos. Quer dizer que, mais um exemplo bíblico de que Deus usa, né, e que usa quem Ele quiser, e que não há separação diante dos olhos do Senhor, né? Então eu gosto muito também, professora, de frases contextualizadas que são usadas de maneira randômica. Gosto disso para apoiar os pensamentos e apoiar também até mesmo alguns conceitos, até mesmo algumas definições das Escrituras. Por exemplo, Aníbal, ele chefiando, né, liderando um grupo de soldados, eles ameaçaram, praticamente fizeram estremecer o Império Romano, o poderoso Império Romano, né? Então você percebe que Aníbal, também de cor, também alguém que estava nesta situação, foi usado por Deus e, por que não, também construiu, escreveu a sua história. Então nós percebemos, do ponto de vista bíblico, teológico, que essa questão do preconceito, essa questão do racismo é algo inventado com o passar do tempo pelas subculturas, pelas próprias culturas e por ideologias mal intencionadas, né, que obedecem uma linha cronológica, né, e também diacrônica nesse sentido, para sustentar determinadas teorias. Porque diante do Senhor, diante de Deus, não há isso, né? Você concorda, professora? Não, totalmente. Aliás, a questão da África, é claro que eu não vou dar conta de discutir isso, eu não sou estudiosa da África, mas a gente tem que entender, só trazendo isso, que a gente já está estourando o tempo, mas é importante a gente entender não a questão racial do empobrecimento da África, mas é muito importante a gente entender as relações sociais da África. Porque a África sempre foi internamente também uma nação com muitos problemas, com escravatura.
Na realidade, não foi inventado, a escravidão do africano não foi feita só pelos europeus, os próprios africanos, eles se escravizavam. E eu fico pensando aqui no aspecto social de uma construção, né, de uma construção social que se dá a partir desse modelo escravocrata, que não é, de forma nenhuma, um modelo que agrada a Deus, porque eu torno o meu irmão um objeto, eu torno o outro um objeto, né? Esse é um ponto. Agora, o outro ponto muito interessante é a gente perceber como que ainda, né? Você estava aqui falando de 1999, final dos anos 90, uma coisa assim, né? Uhum, Como que ainda a gente tem uma fala determinista, uhum, como que a gente ainda tinha, né, em pleno século, final do século XX, caminhando para o século XXI, uma fala naturalizada, a África é empobrecida por conta dos uhum, negros. E nunca paramos para pensar em todas as questões, não só internas, sociais e políticas da África, como depois, quando a África será fatiada, né, uhum. pela Europa, depois pelos Estados Unidos, pelos outros continentes, vai ser fatiada, ou seja, altamente explorada pelos processos de escravidão. Então, a questão social ela é abandonada porque a primeira coisa que vem à mente é a naturalização da cor da África, Uhum. né? E olha que isso é recente. A sua fala aqui, professor, só me fez ainda estremecer mais, como isso é recente. Então, sem dúvida, a igreja ela tem que cortar isso, né? Ela tem que anunciar, ela tem que denunciar isso a partir mesmo dos pressupostos bíblicos. Em perfeito acordo. Precisa haver essa disruptura, né, professora? Precisa Essa, haver essa desconstrução, essa ruptura. essa é uma missão, né? Seria uma missão da igreja. Agora, assim, Com para certeza. concluir, né? Concluir ou deixar em aberto ao mesmo tempo, concomitantemente, nós concluímos e provocamos, né? É Na verdade. história da Bíblia, Nimrod, o grande líder de Babel, que eu fiz menção há pouco, né, tem um papel importantíssimo. Nós vemos também Simão, o Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, né, de acordo com os estudiosos. Lúcio, líder da igreja de Antioquia, eram homens negros que foram usados, que foram cheios do Espírito Santo num determinado momento da história pelo próprio Deus para um propósito específico. Portanto, preconceito dentro da igreja, portanto, racismo dentro da igreja e do ponto de vista teológico não se sustentam, não tem como. Não existe base, não existe nenhum apoio para isso, né, professora? Mas Perfeito, perfeito. eu queria, antes de encerrar, professora, eu queria te agradecer de todo o coração Imagina, e imagina. queria até mesmo deixar em aberto para que nós venhamos continuar falando sobre Sem isso dúvida. em outros encontros remotos, né? Para você que nos assistiu, tomara que tenha ficado um gostinho de quero mais. E eu queria antes, inclusive, professora Jaqueline, que você falasse do seu livro. Tem um livro do pós-doc que você Ah, publicou. sim, sim, vamos lá. Deixa a gente com curiosidade para que a gente leia esse Olha livro, aqui. professora. Aqui vai aparecer na câmera? Tá Vai, aparecendo vai sim, aqui? vai sim, vai sim. Tá? Não sei. Aqui. Não, ao contrário. Não, um pouquinho mais, bem na frente do seu rosto. Aqui. Isso, assim, E, assim. bom, este livro se chama aqui Dominação Religiosa, um estudo do neopentecostalismo a partir de teorizações sociológicas, né? É um livro, uma parte do pós-doc, em que eu analiso os novos formatos de liderança do neopentecostalismo, e aqui nesse livro específico eu vou trazer a discussão do sacerdócio mágico, né? Eu Uhum. discuti o sacerdócio espetacularizado, que vai ser um outro livro, e o sacerdócio mágico. E é um livro para teólogos, para aqueles que nunca tiveram acesso à sociologia da religião, porque eu passo no primeiro e segundo capítulo por teorias sociológicas da religião, primeiro capítulo analisando sociologicamente, trazendo teóricos do que seja religião, o segundo capítulo trazendo a antropologia, discutindo o que é magia, toda a discussão do mercado religioso atual, para finalizar criando uma tipologia desse sacerdócio mágico a partir de autores da sociologia clássica. Então, para quem nunca leu Sociologia da Religião, fica o convite, porque vai conseguir
né, entender a lógica e as teorias principais sobre isso, e no último capítulo vai ter aí o resultado de um trabalho de campo, tá? Perfeito. Muito obrigada Você pela possibilidade de falar. Aqueles que quiserem, entrem em contato com o professor Emerson, que ele entre em isso. contato comigo e a gente vê como fazer. Pode entrar em contato que tem como eu acessar e passar essas Isso. informações para a professora. Professora Jaque, você recomenda esse livro? Oh! Eu Sou super super amiga da recomendo, eu super recomendo. Professora, muito obrigado, receba o nosso abraço, nosso carinho. Vamos continuar fazendo alguns, abre aspas, aí, barulhos, fecha aspas, né? Dessa perspectiva teológica, social, que eu creio que vai ser muito legal. Muito obrigado, receba o nosso abraço. Eu que agradeço. Para você Eu que agradeço. Boa noite, gente. Para você que ficou conosco aqui, acompanhando esta live, o nosso muito obrigado. Estamos abertos para as discussões, para os comentários. Este é o curso de Teologia da Unifil, Centro Universitário Filadélfia, Unifil. É um curso relevante, é um curso que quer empoderar você daquilo que tem acontecido no nosso contexto. Tá? Deus os abençoe, receba o nosso abraço e aguarde os nossos próximos materiais. Deus os abençoe. Grande abraço.